Bom, eu tenho um assunto aqui para fechar e agora sim vou falar do assunto lá que o nosso amigo de Uberlândia já não queria ouvir, o Fernando, né? Uhum. Vou falar um pouco de uma figura icônica aí para o São Paulo Futebol Clube, que é o Ademar Ferreira da Silva. Ele é. Ícone, atleta brasileiro, esse daí, Ademar Ferreira da Silva, nascido em um dia 29 de setembro de 1927, há 96 anos. Ele nasceu na cidade de São Paulo e foi o primeiro bicampeão olímpico do país. Esse feito só foi igualado 48 anos depois da segunda medalha olímpica dele, que foi em 56, pelos iatistas Robert Scheid, Torben Grael e Marcelo Ferreira, e depois também pelos jogadores de vôlei Giovanni e Maurício, todos foram bicampeões olímpicos em Atenas em 2004. Olha só. E o Ademar, ele foi também o primeiro atleta sul-americano bicampeão olímpico em eventos individuais, foi recordista mundial do salto triplo 5 vezes, primeiro atleta a quebrar a barreira dos 16 metros num salto triplo, e ele conquistou medalhas de ouro também no salto triplo nas Olimpíadas de Helsinki em 52 e Melbourne em 56. E em Helsinki, ao bater o recorde olímpico, por 4 vezes seguidas, né, 4 vezes consecutivas, nas 4 tentativas ele foi aumentando a barreira ali do recorde dele, foi subindo a régua ali, ou foi levando a régua para mais longe, no caso, né? Ele tem um relato ali de uma corredora brasileira que correu os 400 metros com barreira, que ela fala que os juízes aplaudiram ele de pé e foram falar para ele: vai lá, dá uma volta na pista de atletismo, porque o estádio estava em polvorosa aplaudindo o cara de pé, e aí ele é considerado o inventor da volta olímpica. Ele fez os 400 metros ali da pista de atletismo, correndo com um ramo de flores, e aí ficou atribuído a ele a criação da volta olímpica, né? Ele foi tricampeão também, aos feitos desse cara, né? Foi tricampeão nos Jogos Pan-Americanos, em Buenos Aires, 51, Cidade do México, 55, Chicago, em 59. E ele começou a competir em 47, aos 20 anos, defendendo a camisa do poderoso São Paulo Futebol Clube, né? Do soberano. E o São Paulo tem 5 estrelas, que são de 3 campeonatos mundiais do time de futebol, e tem mais 2 estrelas douradas em cima do escudo, que são exatamente em homenagem a o Ademar Ferreira da Silva. Agora, olha só que cara fantástico, né? Ele era poliglota, ele estudou educação física, se formou na Escola de Educação Física, e ele trabalhava também no jornal Última Hora, porque na época, para competir numa Olimpíada, os atletas tinham que ser totalmente amadores, eles não podiam receber nenhum tipo de ajuda de custo, nenhum tipo de incentivo, nenhum tipo de pagamento, né? E olha só, ele foi funcionário público em São Paulo também, uma repartição de São Paulo, e quando ele chegou de uma competição, o prefeito na época, Jânio Quadros, ele demitiu o Ademar porque a prefeitura não era lugar de vagabundo. Bem a cara das Não. coisas que o Jânio fazia, ele era bem obtuso, né? Bom, ele encerrou a carreira dele no Vasco em 1960, logo após as Olimpíadas de Roma. Ele sofria de tuberculose desde os 33 anos, mas fumava um maço de cigarro por dia desde os 16 anos, mesmo Nossa, durante os seus dias de glória. Olha só que coisa maluca. nossa, que doido, hein? Bateu o recorde fumando Cima todo desse dia. cara. Ele era poliglota, aí eles foram fazer foram receber um prêmio na Rússia. Aí o cara que era atleta que estava com ele na época falou assim: ele falou, pô, os caras vão vir falar com a gente. Ele falou: eu falo um pouquinho de russo. Aí ficou falando meia hora com o cara em russo, né? Um Ele falava, pouquinho, né? ele falava um monte de idiomas, né? Ele também estudou na Escola Técnica Federal de São Paulo, se formou em Educação Física, como eu falei, né? Fez faculdade de Direito, também se formou em Direito, fez Relações Públicas na Faculdade Casper Libero, aqui em São Paulo, em 1990,
né? Já com 63 anos, ele se formou. Foi adido cultural na Embaixada Brasileira em Lagos, na Nigéria, de 64 a 67. Também foi comentarista esportivo na coluna do jornal Carioca Última Hora. E em 56 ele foi ator na peça Orfeu da Conceição e participou do filme Orfeu Negro, né? Também em 59. Um cara impressionante, né, cara? Em 2012 ele foi imortalizado no Hall da Fama, já tinha morrido, ele faleceu em 12 de janeiro de 2001, mas ele foi imortalizado no Hall da Fama do atletismo e ele é o único brasileiro a representar o país no salão da Federação Internacional de Atletismo. Os saltos do Ademar inauguraram a mitológica tradição brasileira nas provas de salto triplo. Você, antes da gente entrar no ar, você falou, a foto do João do Pulo, não era o João do Pulo, né? Era exatamente o Ademar, mas ele teve esses seguidores. O primeiro foi o Nelson Prudêncio, que ele ganhou prata nas Olimpíadas da Cidade do México em 68, e bronze em Munique em 72. João Carlos de Oliveira, assim o João do Pulo, ganhou bronze em Montreal em 76 e Moscou em 80. E o ex-recordista mundial Jardel Gregório, que é o atual recordista brasileiro e sul-americano com 17,9 metros. O Ademar morreu no Hospital Santa Isabel, em São Paulo, em 12 de janeiro de 2001, em 73. E eu separei um trecho. Aí é foto da galeria dele, que está lá no Morumbi, né? A galeria tem o sapato dele, a sapatilha dele, né? E algumas medalhas, alguns prêmios que ele ganhou e algumas fotos exaltando aí a importância desse atleta aí não só para a nação, mas para o próprio clube, né? E aí eu deixei um trechinho aí do vídeo que a Globo exibiu aí num Esporte Espetacular, que ela fez uma homenagem ao Ademar. A gente pode assistir e eu encerro aqui essa homenagem também ao Ademar Ferreira da Silva. Ok, vamos ver então o trechinho aqui. Ademar Ferreira da Silva from Brazil. No dia 23 de julho de 1952, eu bati por 4 vezes o recorde mundial e olímpico. ...56 Jogos Olímpicos em Melbourne, na Austrália, a terra dos cangurus, e eu tive a felicidade de ganhar, então, pela segunda vez, com um recorde olímpico, a medalha de ouro. Os árbitros levantaram, cumprimentaram o Ademar e falaram para ele: dê a volta olímpica dentro do campo. Nos tempos de Ademar, o esporte olímpico só podia ser praticado por atletas amadores, sem salário, patrocínio ou doações, sob pena de perder a medalha. Ao chegar no Rio, encontrando a minha mãe, ela, com lágrimas nos olhos, com um sorriso estampado na boca, ela disse: meu filho, vamos ganhar uma casa. Eu digo: tudo bem, mamãe, eu tenho que explicar uma coisa à senhora. Nós não vamos receber esta casa. Por quê? Porque se recebermos, eu serei considerado profissional. Eita, que coisa, hein? Aquele negócio que a gente estava falando, a pessoa que nasceu para coisa e não desvia o foco, né? É sensacional. Pois é, né? Ou a medalha ou a casa, né? Mais ou menos isso, né? Pois é. Ô, louco, hein? Sensacional a história Ademar desse cara também, Ferreira né? da Silva. Ademar com DH, hein? Com DH.